Olá pessoal, estive alguns dias afastadas aqui do meu canal no Instagram, mas foi por boas causas. Primeiro porque estive em uma formação no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, e depois para o congresso da Hellinger, primeiro congresso internacional de direito sistêmico, também em São Paulo, que foi maravilhoso. Quem esteve presente sabe do que eu falo, em especial pelas conexões que foram criadas e pela constatação de que realmente a utilização das constelações familiares e do pensamento sistêmico na atividade voltada para o direito tem tido resultados maravilhosos. Para mim, o que me tocou profundamente foi justamente isso: verificar juízes, promotores, oficiais de justiça, advogados, mediadores, não só do Brasil, como de outros países, utilizando as constelações familiares e o pensamento sistêmico na abordagem, no atendimento e no decorrer do processo e das atividades que envolvem a justiça e o direito. E isso é muito legal. O pensamento sistêmico é sim uma ciência, é o novo paradigma da ciência, apesar de algumas pessoas não compreenderem muito bem as constelações familiares, o pensamento sistêmico, isso a gente deixa para que essas pessoas no tempo delas possam acolher esse novo conhecimento. E o que fica pra gente é justamente os resultados. É esse olhar amoroso, é essa postura de não julgamento, essa postura escutativa. Isso para nós é o mais importante nessa caminhada. É o que a gente faz, as razões pelas quais a gente está fazendo e o que nos levou a fazer do jeito que fazemos. E hoje quero falar um pouquinho mais com vocês sobre a postura escutativa. A gente já falou isso em outros vídeos, mas hoje eu vou dar algumas informações que também entendo muito importantes nessa postura escutativa. Porque essa postura escutativa é justamente a gente olhar para o nosso cliente e ouvi-lo durante o discurso, durante a narrativa do seu conflito, durante a forma como ele expõe o problema que está trazendo ele até o nosso escritório ou até nós. E esse olhar não é apenas para o cliente, não é apenas para o conflito, para as partes. Envolve todo o contexto geral. E nesse contexto geral nós temos que lembrar que todo cliente é mente, corpo e espírito. E nesta trilogia nós temos diversas informações. Como o cliente relata o seu conflito? Quais são as emoções que se apresentam? Como o seu corpo reage quando entra em contato com essas informações? Podemos lembrar, né, que o cliente, quando ele quer relatar uma situação conflituosa, ele precisa acessar a sua mente, aonde estão as informações e as memórias desse conflito. E ao acessar essas informações na mente, automaticamente o seu corpo, o seu espírito entra em conexão também com essas memórias e alguns sinais se mostram, algumas emoções começam a aparecer no relato desse conflito. E nós que estamos na postura escutativa, fazemos esse olhar. E para fazermos esse olhar com mais profundidade, com mais conhecimento, talvez fosse importante estudarmos um pouquinho sobre o funcionamento da mente humana, entender como a mente humana processa essas informações, como ela recebe essas informações e como ela reage. E é sobre isso que a gente vai falar só um pouquinho no dia de hoje. É interessante observar como cada indivíduo escolhe um sistema representacional de preferência para receber as informações e processar as informações. E esse sistema representacional de preferência age como um sensor. E esse sensor, ele é único em cada indivíduo. Cada um tem uma forma de enxergar o mundo, cada um tem uma forma de receber as informações do mundo através dos 5 sentidos. E cada um também tem a forma de processar essas informações e guardá-las. Vamos imaginar assim, que a gente vê a realidade e então a gente tem um canal de entrada onde recebe essa informação da realidade, temos um espaço de processamento onde tudo isso se processa e depois temos a memória. E cada um tem um jeito diferente.
A gente aprende isso na PNL, na Programação Neurolinguística, que hoje apresenta 4 tipos de canais de comunicação: o digital, o auditivo, o visual e o sinestésico. E as diferenças entre os 4 a gente vai ver agora. Conhecendo os canais de preferência do seu cliente, você pode se comunicar com ele através do canal de comunicação de preferência dele. Isso torna a sua comunicação com o seu cliente mais atraente, mais assertiva, porque de certa forma vocês entram no que a gente chama de rapport, vocês entram num processo de empatia, de identificação, e isso cria um ambiente seguro para o cliente relatar o conflito para ele. E também a partir desse conhecimento de que cada indivíduo toma as informações do mundo de forma diferente, processa essas informações de forma diferente e também expõe para o mundo essas informações de forma diferente, possibilita a nós mais ampliação ainda em relação ao não julgamento. Visto que, às vezes, a forma como a pessoa está enxergando o conflito pode ser diferente para você, pode ser diferente para outra parte, e isso não tem nada a ver com má ou boa consciência. Isso tem a ver apenas com a forma com que cada um vê o mundo, processa o mundo e coloca-se no mundo de acordo com essa sua preferência, a sua forma de estar no mundo, né? E quando a gente fala disso, é muito importante observar que às vezes o nosso cliente também tem, nesse receber informações, nesse processar informações, guardar informações, as crenças. Ali também, nesse espaço da mente humana, estão as lealdades parentais, estão as informações ocultas, estão os segredos de família, estão os traumas, estão os medos, estão as dificuldades e os transtornos que todos nós temos e somos diferentes de cada um. Mas ninguém está livre de passar pelo mundo e vivenciar experiências que são boas, sim, mas muitas vezes traumáticas. Então imagine que você tem aí um cliente com um conflito e quando ele apresenta o conflito para você, ele se conecta a informações que estão lá na memória da infância, da adolescência ou de uma experiência anterior. É aquele velho ditado: gato escaldado tem medo de banho de água fria. Então assim, eu tô com o couro curtido. É mais ou menos isso. A pessoa já experimentou algo ou ela tem uma memória da sua ancestralidade. Quando a gente estuda sobre transgeracionalidade, a gente sabe que nós herdamos emoções, a gente herda informações do nosso DNA, dos nossos ancestrais. Então, às vezes, temos informações nessa nossa mente que fazem e influenciam a forma como a gente está no mundo. E de repente nós vivenciamos uma situação muito similar àquela memória e reagimos não diretamente relacionada àquela situação, mas sim diretamente ligada àquela memória. E quem trabalha com o pensamento sistêmico, quem está nessa caminhada das constelações, entende o que eu estou falando.
que muitas vezes as pessoas, elas estão no mundo representando alguma situação que é do seu próprio sistema familiar. É um padrão de comportamento. E isso a gente vê, inclusive, nas diferenças entre uma família e outra. Às vezes, para uma família, certo comportamento é inadequado. Para outra família, tá tudo bem. Muitas vezes, algumas famílias agem de certa forma que para outras famílias é absolutamente imoral, incorreto, inadequado, com certo extremo, e para eles tá tudo bem. Até mesmo entre os filhos da mesma família, a gente vê diferenças. A gente vê que cada indivíduo tem uma forma diferente de se comunicar, uma forma diferente de vivenciar as situações e, vamos dizer ali, vivenciar os conflitos. Então, quando a gente entende um pouquinho mais sobre os canais de comunicação, sobre os sistemas representacionais, nós fortalecemos o nosso princípio do não julgamento. E a gente volta para na nossa postura escutativa, tenta de alguma forma nos comunicar pelo sistema representacional de preferência do cliente para facilitar esse atendimento, essa conversa, trazer segurança para esse atendimento, mas sem julgamento. Porque o cliente está dentro do sistema representacional dele, com o que tem na mente dele, com as crenças dele, com todas as informações do sistema familiar dele, e nós no nosso. E a parte contrária, da mesma forma, tem as suas crenças, o seu sistema representacional. E assim também juiz, promotor, funcionário do fórum, cada um é cada um. Então, quando a gente entende um pouquinho mais sobre a mente humana, fica mais fácil pra gente trabalhar com o não julgamento. E vamos continuar falando um pouquinho mais sobre os canais representacionais. E aqui eu quero compartilhar com vocês algumas experiências minhas no meu trabalho. Vamos imaginar que eu atenda um casal em processo de divórcio, onde nós percebemos um conflito, nós percebemos uma tensão, nós sentimos que a relação aí é um pouco com animosidade, não há muito diálogo, enfim, o que é natural nos relacionamentos de casal em processo de semidissolução. Mas você começa a fazer algumas perguntas, começa a observar a postura do corpo do cliente, das duas partes, presta atenção na linguagem e aos pouquinhos você vai se dando conta de que os sistemas representacionais são diferentes. Então, muitas vezes você pode ter aí um homem, um marido, com um sistema representacional auditivo e uma mulher, uma esposa, com um sistema representacional sinestésico, vamos supor. Aí, muitas vezes, o conflito relatado pelas partes é pelo auditivo, falando que a mulher não ouve, que a mulher não presta atenção, que a mulher fala demais, que gosta de ficar discutindo na relação, e ele, como tem um sistema representacional preferido auditivo, aquilo incomoda, é o tal do mimimi, e ele fica extremamente irritado e a relação começa a ficar tensa.
A mulher, por outro lado, relata que o marido não é carinhoso, não costuma dar abraço, quando ela senta perto dele no sofá, ele não quer conversar, ele não quer abraçar, ele não quer nem sequer pegar a mão e dar beijo. Então, é uma mulher que tem muita necessidade sinestésica, de toque, e o marido que é extremamente auditivo, né? Isso no seu canal representacional preferido. Temos dois polos, né? Dois sistemas representacionais diferentes que acabam entrando em atrito. E a partir dessa confusão, dessa dificuldade de entrar em sintonia nos canais de comunicação, o casal passa a discutir, passa a brigar, fica irritado, vão sentindo raiva um do outro. A raiva como sentimento primário começa a despertar sentimentos secundários, então talvez muitas vezes entra a violência, entra as palavras agressivas e enfim, o casamento chega ao final. Você perceber essas diferenças no atendimento de casal é muito proveitoso para o seu trabalho. Primeiro porque você pode ajudar esse casal a encontrar uma forma de manter o relacionamento com respeito e com reconhecimento de que eu sou eu, você é você, você tem os seus canais, eu tenho os meus e eu vou olhar para você e ver os seus canais. E vou acolher a sua forma de estar no mundo e você acolhendo a minha forma de estar no mundo. E talvez, quem sabe, esse casal não precise mais de um divórcio. E eu falo isso e muitos advogados devem pensar assim, mas peraí, aí você perdeu o processo de divórcio e deixou de ganhar dinheiro. Pessoal, esse tipo de cliente é aquele cliente que você vai demandar uma ação judicial e vai te incomodar profundamente. Você vai trabalhar muito nesse processo. Você vai ter mensagem no teu WhatsApp, você vai ter consulta para atender, você vai ter ligação, você vai ter telefonema e você vai virar um verdadeiro ouvinte dos dramas desse casal. Porque o foco não é o divórcio, o foco é a dificuldade na comunicação e você não chegou lá para a solução do conflito. E outra questão é que muitas vezes esse casal chegou num ponto que realmente o relacionamento não dá mais. Não há mais possibilidade, um já veio a serviço do outro, já cumpriu o que tinha para cumprir, agora cada um segue a sua vida. Mas você fazê-los compreender essas diferenças, acolher essas diferenças de comunicação, facilita e muito o caminhar de um divórcio consensual. Facilitem muito a solução e a pacificação desse conflito para que cada um siga a sua vida e novos conflitos não venham a nascer dentro desse sistema ou dentro desse relacionamento. E isso se aplica não só na vara de família, se aplica também nas questões de relação entre patrão e empregado, nas relações penais, por exemplo. Vamos imaginar aí um infrator que o canal de comunicação dele, de preferência, não foi atendido pelo mundo, ou a forma como ele se coloca no mundo é muito diferente, porque as memórias que ele tem são do sistema familiar dele. Nós não podemos imaginar que uma criança que cresceu num ambiente imoral, uma criança que cresceu num ambiente onde o ser desonesto era normal, vá para o mundo e se comunique com o mundo e faça no mundo coisas que o mundo entende como moral e como honesto, se no sistema representacional da família deles foi diferente. É aquele velho brocardo, né? Filho de peixe, peixinho o fruto não cai longe do pé. E isso é uma realidade. São ditados muito antigos, mas com muita sabedoria. Então, quando a gente olha, às vezes, para um criminoso, ou para um ladrão, ou para um assassino, talvez pudéssemos nos perguntar como ele está no mundo. Quais são as suas memórias? Quais são as suas informações? Quais são as suas crenças? O que está na mente dele para que ele esteja no mundo do jeito que está? Que ele tem que arcar com as consequências das suas ações? Sim, mas a nós não cabe julgamentos. Então, quando nós atendemos um cliente, ou quando nós nos direcionamos num processo, que o nosso olhar para o nosso cliente, para a parte contrária, para os juízes, para os promotores, para os serventuários de justiça, sempre seja de não julgamento. Eu sou eu, você é você. Eu sigo o meu caminho, você segue o seu. Eu colho os frutos das sementes que eu plantei e você colhe os frutos da semente que você plantou. E tá tudo bem, cada um arcando com as responsabilidades das suas ações,
mas sem a necessidade de a gente tripudiar, falar mal, julgar, criticar ou destruir o ser humano, porque todos nós somos filhos de alguém. Todos nós, um dia, fomos apenas crianças, pequenas crianças. E assim eu termino o vídeo de hoje, deixando para vocês o meu abraço e até a próxima. Obrigada por estar comigo. Vocês fazem parte e eu vejo vocês.